eu desenvolvi um modelo de pirâmide chamada pirâmide de Lucas Naves para entender a estrutura do cliente. Eu percebi, após atender tantas pessoas, tantos clientes, tantos alunos, que embora as técnicas fossem diferentes, todo problema tinha uma base, tinha uma estrutura. Eu comecei a perceber que todo cliente só tinha o problema que ele tinha porque ele tinha uma crença. Ele acreditava que aquele problema era real. Ele só tinha o problema porque ele tinha uma memória que acusava que aquilo é real. Ah, eu não pego o elevador porque uma vez, lá na minha memória, o elevador travou. Ah, eu não viajo de avião porque eu vi na televisão que um avião caiu. Memória, visual, auditiva e sinestésica. Ah, eu não encontro com barata porque quando eu era pequeno, o meu primo mais velho jogou uma barata em mim. Quando ele jogou a barata, eu gritei, ah! E a imagem da barata se sobrepôs à imagem que eu tinha da barata. A partir daquele dia, nunca mais eu quis saber de barata. Ou seja, por conta de uma memória, ele passa a ter uma crença, certo? E eu também nunca vi um problema do cliente que não tivesse uma própria representação interna. O que é isso? A forma como ele percebe a realidade dele. Então, todo problema tem uma representação interna. Eu percebo você de tal forma, eu percebo o passado de tal forma, eu percebo a minha vida de tal forma. Tem uma representação interna. E essa representação interna é a realidade? É a realidade? Não, é apenas momentaneamente a realidade subjetiva dele. Não é a realidade última. Ou seja, as nossas memórias são como se fossem castelos de areias, como eu já disse. Você acha que ela é muito real, muito concreta, até passar a primeira onda e desfazer ela toda. E você falar, nossa, era tão simples assim. Assistam o documentário Hackers da Memória, no Netflix, em que mostra provas de que toda memória é falsa. Toda vez que eu volto na minha memória para tentar buscar um arquivo, a minha memória está sujeita a alterações. Toda vez que eu vou contar algo que aconteceu comigo, eu tenho que fazer uma releitura da minha memória. E aí eu altero alguma coisa. A hipnose é uma forma de fazer uma releitura da memória personalizada, só que uma leitura positiva, que te faça bem, que ressignifique. Então, vamos dar alguns exemplos. Qual que é o problema? O cliente tem problema de insônia. O que ele pensa da insônia? Concorda que ele acredita que ele não dorme? Eu acredito que eu tenho insônia. Por que você tem insônia? Desde quando vem isso? Desde quando você tem insônia? O que aconteceu? Ah, sabe, estou com uns problemas no trabalho e aí isso está tirando meu sono. Ou seja, ele tem uma memória de algo que aconteceu no trabalho dele e justifica ele não dormir. Isso faz com que ele tenha uma representação dele mesmo negativa. Dormir não rola para mim. A pessoa fala, eu gaguejo. Como você sabe que você gagueja? Porque desde um dia em que eu levei uma surra do meu pai, memória, eu passei a gaguejar. Então eu acredito que eu gaguejo. Então a representação interna dele é o eu gago, eu sou inseguro, eu não tenho confiança. Bom, eu já tratei a minha gagueira, eu era gago quando adolescente. E eu me tratei sozinho com auto-hipnose. Ou seja, pessoal, tudo vai passar por isso. Vamos dar um último exemplo. O cliente, por exemplo, ele tem síndrome do pânico. Por quê? Da onde? Da onde vem a síndrome do pânico? A síndrome do pânico não é o medo de ter medo, ele teve uma crise de pânico e a partir daquele dia ele começou a ter medo de ter uma nova crise. Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Baseado em quê que ele tem isso? O que sustenta isso? Uma memória. Ah, eu tive um trauma. O que sustenta que seu trauma é real? Se não um visual lembrado e um sinestésico lembrado do passado. Só que eu me lembro do passado e dói, quer dizer que não está resolvido. É como se fosse uma conexão neural que está com problema e fica acusando um curto-circuito. Baseado nessa pirâmide, eu também entendi que toda vez que eu resolvi o problema de um cliente, ele obrigatoriamente se passava por um passo a passo. Primeiro, eu entendi a estrutura do problema. Primeiro, entender a estrutura do problema. Então aqui eu entendo a estrutura da pirâmide. Eu entendo representações internas, crenças e memórias. Eu entendo o que mantém o seu problema aceso.
Qual é a sua estratégia? Como você faz para ter depressão? Como você coloca o seu corpo? Como você fala? Como você caminha para o quarto e tranca a porta? No que você pensa quando você tem pensamentos suicidas? O que você faz para se sentir inútil ou para se sentir mal amado? Baseado em quê? Da onde vem isso? E ele vai me dar uma descrição, então eu entendo a estrutura. Isso aqui, pessoal, não é 5 minutos, não. É mais de hora de bate-papo, de entrevista, em que eu estou só coletando informações, só coletando com precisão de detalhes qual é o visual, qual é o aditivo, qual é o sinestésico que mantém o problema existindo. É um trauma? Quando você pensa no trauma, o que vem? Ah, Lucas, quando eu penso no meu trauma, voltando aqui, foi um acidente de carro. E o som do acidente de carro não sai da minha cabeça auditivo. E eu vejo o carro todo amassado. E a partir daquele dia eu nunca mais dirigi. A minha representação interna passou a ser carro é perigoso. Eu posso fazer essa pessoa voltar na cena do trauma, imaginar o carro voltando ao normal, de trás para frente, e ao invés de ter o som de uma batida, ter o som de uma orquestra sinfônica ou de uma música clássica, e ele de fora do carro, agradecendo por estar vivo. Isso é ressignificação, isso é dar um novo sentido. Ao invés dele olhar e falar, nossa, eu sofri um acidente, nossa, ainda bem que eu estou vivo. E isso fez com que a partir de agora eu entenda que eu tenho que ser mais prudente no trânsito. Isso é ressignificação. Então toda vez que a pessoa fala, algo não sai da minha cabeça, o meu ex não sai da minha cabeça. Quando você pensa no seu ex, qual a primeira imagem vem? Como você vê ele? O que você sente no centro do seu peito quando você pensa nele? Ah, eu sinto uma corda me apertando, sabe? Uma corda. Essa corda pode ser desatada em algum momento da terapia? Pode. Vocês estão começando a entender a estrutura desse raciocínio. Baseado nisso, voltando aqui no nosso passo a passo, eu entendo a estrutura do problema. Uma vez que eu entendi a estrutura, lembra que eu falei do castelo de areia, que passa a onda e desfaz ele? Eu vou desestruturar a pirâmide. Eu quero alterar a crença que ele tem daquilo. Quem já viu fazendo as técnicas do efeito Swish, vê que a pessoa vem com uma crença, sai com outra. Ela levanta, vem, acredita em Papai Noel, ela senta, não acredita em Papai Noel. Ela vem com uma crença, ela sai com outra. Com técnicas de ancoragem, com técnicas de ponte a futuro, rapidamente vocês viram que a gente consegue mudar uma crença ou mudar uma representação do passado. Logo, mudando a representação interna. Então, eu desestruturo. Toda vez que você vê nos meus vídeos o Lucas diminuindo a cena, mudando de cor, passando ao contrário, deixando preto e branco, sumindo com aquilo, esfumaçando uma cena que era colorida. Agora você vai pensar, ele está no passo 2. Ele está desestruturando o que a pessoa acha que é real. Ela acha que aquilo é real, até o zoar com aquela imagem toda. A pessoa que é séria põe o narizinho de palhaço. O objeto fóbico vira um objeto que dança. O sapo vira um sapinho de pelúcia, bonitinho e carinhoso. A dor, que era um peso, vira um moranguinho, docinho e azedinho. A voz do chefe, que era irritante e enfadonha, pode virar a voz do Pato Donald. É minha representação interna. Eu escolho como eu quero perceber a voz dele. A minha representação do passado muda também, porque eu dou um novo sentido a ela. Então, entenda a estrutura. Passo 2, desestruturo, bagunço aquilo, desfaço aquilo. Desfiz aquilo? 3, reestruturo. Só que agora eu crio uma estrutura bonitinha, eu crio uma pirâmide, pessoal, que faça sentido para o cliente. Uma pirâmide em que as crenças dele são positivas. As crenças ajudam a ele se manter bem. Que as memórias existem, mas não incomodam, porque a gente não apaga o passado, mas dá um novo sentido a ele. Em que as nossas memórias estão... As memórias do seu cliente agora estão resolvidas. E eu mudo a representação interna dele do problema. 4º passo, eu fortaleço essa nova conexão neural para que ela seja muito mais forte do que a representação antiga. Então imagine que o seu cliente, quando ele tem um problema no cérebro dele, ele tem uma conexão neural. É como se fosse uma sinapse que acusa o problema. E aí o Lucas vem e cria uma nova conexão. Imagina que é uma trilha no mato. Você faz uma trilha no mato e passa carro ali, muito carro, a vida inteira passando carro. É fácil aquela trilha, né? Agora eu abro uma outra trilha e falo, você vai passar por aqui. Mas se ele não treinar isso, concorda que vai encher de mato aqui? Ele vai voltar a passar na trilha antiga?
Então, por isso que eu desestruturo a trilha antiga, por isso que eu deixo ela fraca, sem importância, insignificante, indiferente. E por isso que eu crio uma estrutura mais forte que a antiga. Para o cérebro dele, ao tentar encontrar a conexão antiga, ele só encontra a nova. Ele não encontra mais a antiga, ele só encontra a nova. Olha que beleza. E aí eu fortaleço essa estrutura. Como que eu fortaleço essa estrutura? Com tarefas que eu faço e peço para ele seguir. Com autossugestão que eu peço para ele replicar e declarar todos os dias. Com âncoras que eu ativo e peço para ele reativar todos os dias. Posso dar dicas de livros, de documentários, de cursos. Posso ajudar o desenvolvimento pessoal e humano dele, dando tarefas para quê? Reforçar o caminho neural. Porque senão pode acontecer da pessoa que tem fobia de avião voltar a ter fobia de avião. Para que ela não volte a ter fobia de avião, eu quero que a fobia de avião dele seja destruída e que tenha uma representação tão mais legal que ele não queira operar na outra. E aí vem a pergunta, Lucas, uma pessoa que tem um problema pode voltar a ter o mesmo problema? Claro que pode. Eu costumo brincar, pessoal, que eu já fui gago, que eu sei gaguejar. Se precisar gaguejar, eu sei. Mas eu quero gaguejar? Não. Se eu quiser gaguejar, basta eu me sentir como eu me sentia. Com medo, ansioso, irritado. E aí eu gaguejo, com falta de confiança. Um depressivo pode voltar a ter depressão? Pode, ele sabe exatamente como fazer. Ele sabe exatamente como se comportar numa frustração. Só que eu quero que o modelo novo, a pirâmide nova, faça tanto sentido para ele goste tanto daquilo, que ele vai assumir o compromisso de, durante X dias, fortalecer essa estrutura. Eu aceito isso, eu mereço isso, eu ativo a âncora todo dia, todo dia, todo dia. Até que isso introjete no sistema de crença dele de uma forma que ele nunca mais volte a operar o sistema antigo. Ora, não tem pessoas que definitivamente pararam de fumar? Foi uma razão, foi um insight muito forte, né? E é de uma hora, ela fala assim, quer saber? Deu. Não tem pessoas obesas que ficaram magras? De um dia para a noite ele fala, quer saber? Deu, cansou, já era. Não quero ser mais gordo, vou ser magro. E ele consegue atingir um resultado inexplicável. Ele não participou de um processo de hipnose, mas ele teve um clique, um insight. E isso é o mais importante. Bom, uma vez eu recebi uma história de um vovô que fumava. E esse vovô fumava muito. E o filho dele sempre falava, pai, para de fumar, para de fumar. Ele nunca parava de fumar. O filho queria que o pai parasse de fumar e ele não parava de fumar. E a netinha desse vovozinho também queria que ele parasse de fumar. O pai, no meio do caminho entre a filha e o avô da criança, teve uma ideia, eu vou usar a criancinha. Foi na menininha e falou, vai lá no vovô, dá uma choradinha e fala para ele o quanto é importante para ele ver o seu crescimento, ver você se tornar uma adulta, uma mulher, e que se ele continuar fumando assim, ele não vai ver você. E que você quer que ele realmente dure, que ele tenha saúde. Aí vem aquele serzinho de luz, né? Vovô, para de fumar, por favor. E o vovô encheu o olho de água e se emocionou com aquilo e pegou o cigarro e falou, quer saber? A partir de hoje, nunca mais eu fumo. Ele podia fazer anos de terapia que não teria o impacto da sugestão daquele serzinho pequeno, que era a netinha dele. O impacto emocional daquilo. Quantas vezes você tinha uma estrutura e o seu pai, a sua mãe, chegou e falou assim, não é nada disso não, menino. A vida é assim, assim, assim e assim. Introjete isso na sua vida, senão você vai ser um fracassado. Acredita que é assim, porque a nossa vida foi assim. Entenda isso, filho. E o filho entende e passa a replicar aquele comportamento positivo, muitas vezes. Alguns negativos. Não precisou de hipnose, não precisou de PNL, de transe. A figura de autoridade do pai, baseado na experiência de vida dele, destruiu a representação antiga que ele tinha de uma crença e colocou uma nova crença. Olha, faz isso. É o que a gente faz na hipnose. O cliente vem com um problema, eu entendo o problema dele, desestruturo o problema dele, deixo ele fraco, sem força, indiferente, crio uma nova estrutura e depois fortaleço essa estrutura, deixando ele mais feliz e logo eu tenho uma nova pirâmide. As formas que a gente vai fazer isso são vastas. Eu posso fazer isso com regressão de idade, posso fazer isso com ponte ao futuro, com âncoras, com técnicas do switch que eu ainda vou ensinar para vocês, com sugestões diretas, com técnicas de coaching, de PNL, de psicologia, de constelação familiar. Não importa.
eu percebi que ele passava, os problemas passam por essa estrutura. Então você pode usá-la no seu dia a dia, no seu consultório.